Fala aí, beleza? Inventor Miguel aqui e hoje eu quero falar sobre uma coisa polêmica da inteligência artificial, polêmica, discordâncias. As discordâncias são muito boas e muita gente tem visões diferentes sobre esse assunto. Começa com a propriedade intelectual sobre o que a inteligência artificial cria. Eu postei um vídeo recentemente onde eu conto a história, como é que meu filho de 6 anos está aprendendo a usar a inteligência artificial, ele vai criando histórias, interagindo com o ChatGPT e outras ferramentas. E a pergunta que fica ali é quem é o autor dessas histórias. Se eu pegar essas histórias e publicar, quem é o autor? É uma polêmica por vários motivos. Primeiro, é ele o autor, né? No caso, se for ele, na verdade, o autor não sou eu que estou pegando aquele material que foi produzido com inteligência artificial, treinada por mim, colocando para ele e fazendo uma publicação. Então, na verdade, o autor sou eu que fiz essa curadoria. O autor é a inteligência artificial, e se é a inteligência artificial, se é uma coisa sem propriedade de ninguém, e se for uma coisa sem propriedade de ninguém, como é que isso vai gerar retorno para alguém? Como é que essa indústria se sustentaria? São muitas e muitas perguntas e vou falar aqui do argumento que eu acho principal aí em relação a essa questão, que é de que as tecnologias, a inteligência artificial como uma delas, é um pincel, é uma ferramenta que dá assistência para humanos desenvolverem o que quer que eles queiram se desenvolver. E essa pergunta, existe um aspecto de novidade, porque a gente nunca se perguntou se algo criado de maneira assistida era ou não criação da humanidade, como a gente está se perguntando agora, mas ao mesmo tempo, essa noção da máquina como uma ferramenta que dá poder ao ser humano é algo que está desde a mitologia. Eu tive essa conversa, eu vou colocar um trecho da conversa que eu tive com o Marcelo Coutinho, cara pós-doutor em antropologia, sociologia, tudo que você pode imaginar, e está fazendo uma graduação agora em literatura, e ele estuda muito literatura. Eu gosto de dizer que ele é um profeta, ele não gosta que eu fale isso, mas eu continuo falando mesmo assim. E nesse vídeo o Coutinho conta a história do Ícaro. Ícaro e seu pai, Dédalos, foram jogados no labirinto do Minotauro. O Minotauro era um monstro que devorava, exigia uma oferenda dos habitantes de Creta, de meninos e meninas, etc. Todo ano ele devorava, lá todo mês ele devorava alguém e tal. E aí os habitantes de Creta pediram para o Dédalo, que era um arquiteto, construir um labirinto onde se prendesse o Minotauro. E beleza, eles prenderam o Minotauro lá. Aí os caras falaram, opa, mas só uma pessoa sabe sair desse labirinto. Jogaram o Dédalo e o filho lá para dentro do labirinto também. E aí, claro, já tem uma primeira coisa que é assim, você preso no seu próprio labirinto com seus próprios monstros, né? Uhum. E aí o Ícaro construiu um par de asas, que foi o primeiro artefato tecnológico na mitologia, um par de asas. Só que ele falou pro filho, nós vamos sair voando, mas você não ache que você é Deus. Não vai falar com o sol. O Ícaro sai voando e fala, pô, agora eu virei Deus, cara. Uhum. Ele vai lá falar com o sol olha pra ele, manda um raiozinho e ele despenca. Perde as asas já. Perde as asas. Então, essa é a nossa relação com a tecnologia. Fala, a tecnologia me torna sobre-humano. Uhum. E aí vem a questão, mas então, o que é o humano? Então existe, a gente chega a partir dessa pergunta, nesse ponto de o poder que as tecnologias dão pra gente e a ilusão de que a gente é muito mais poderoso, ou a gente tem algum poder sobre a vida, por conta de dominar essas tecnologias. A gente não tem poder nenhum sobre a vida, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem como criar uma máquina que tenha todas as respostas para tudo, apesar da muita gente achar que a gente vai chegar nesse ponto. Então tem essa discussão que é mitológica. E não é a primeira vez também que a gente vê uma espécie de disputa, né, entre um modo mais não tecnológico, né, entre um modo que não usa aquela nova tecnologia e essa nova tecnologia em si. No caso quando a guitarra elétrica surgiu, quando a fotografia surgiu, quando as redes sociais surgiram, quando deixou de ser a televisão, quando fala assim, a televisão acabou. Quando fala televisão acabou, não é o equipamento que deixa de ser vendido. É um modelo de negócio baseado no monopólio de poucas redes que detém a possibilidade de transmitir conteúdo para milhares de pessoas. Isso foi modificado, esse modelo foi modificado, mas a tecnologia em si, ela permanece, entende? As tecnologias não necessariamente precisam morrer, mas elas acabam criando e modificando os modelos de negócio, a forma da gente operar no mundo. Eu vou deixar você com esse trecho agora do Marcelo Coutinho, falando com muito mais propriedade do que eu sobre essa discussão. A resposta dele me marcou muito nessa conversa, então vou colocar aqui para você assistir um pedaço. Ela é uma discussão que encaminha para ser superada de certa forma, eu não sei quando, etc, etc. Claro, isso tem implicações legais enormes
né? Porque tem toda a questão que o copyright, quer dizer, o direito autoral, é uma coisa importante para a própria criatividade. Quer dizer, o direito autoral foi criado como uma maneira de você poder remunerar o trabalho de quem se dedicava a criar coisas. Né? Era um incentivo econômico para você ter criação, senão ninguém ia criar nada. Né? A questão é a seguinte, como é que vai ficar esse incentivo econômico numa época em que eu crio coisas assistidas? Eu acho que a grande questão para tentar responder a tua pergunta, de novo sem dar a data, né, é que criar coisas com assistência de algoritmos e de softwares, que a gente chama de inteligência artificial, é um negócio que vai ser cada vez mais comum. Para voltar um pouco à escola de Frankfurt. É uma discussão que, se você pegar, aconteceu no começo da fotografia. Um quadro vale mais que uma fotografia, porque o fotógrafo não fez nada. Ele pegou uma tecnologia, foi lá, apertou um botão e pronto. Né? É a mesma discussão. Essa discussão hoje... No entanto, virou uma espécie de arte. E não matou a pintura. Eu estava conversando com uma antropóloga outro dia sobre isso, exatamente essa comparação, né, da pintura para a arte. E que os pintores ficaram, agora é o fim da pintura. Né? E pelo contrário, se a gente for analisar, quase que libertou a pintura de ter que fazer aquela coisa fotográfica, né? Que era um desenho hiperrealista para tentar reproduzir, imitar a realidade. Você não precisa mais tentar imitar a realidade. Você coloca uma fotografia que ela já imita a realidade. E despertou um novo movimento criativo. Exatamente. Porque se você vê o surrealismo, né? Exatamente. Foi uma resposta do movimento artístico dos pintores, precisão da fotografia em retratar as coisas, etc e tal. Se tiver algum artista aqui na nossa turma de MBA, você vai perceber que eu tô fazendo um certo stretch na ideia, tá? Mas a ideia, eu acho que essa questão, ela vai gerar muita polêmica, eu não tenho dúvida. Mas, no fundo, ela esbarra numa questão econômica que em algum momento será superada. Como aconteceu antes. Não, fora o fato de ter criado toda uma nova indústria, que a fotografia ela é uma arte. Então, a forma como o fotógrafo usa aquele equipamento e os ângulos e a iluminação, e aí não só o fotógrafo, né, o cinegrafista. Então criou uma indústria audiovisual que não existia antes. E que gera milhares de empregos que não existiam antes. Ao mesmo tempo, destruiu outros milhares de empregos, que eu acho que é outra angústia nossa aqui em algum momento, né? Eu acho muito interessante essa coisa da gente olhar para o passado, principalmente para ficção científica, e se inspirar nessas histórias, nessa imaginação, para tentar imaginar, no final das contas, como vai ser o futuro. É como se a gente tivesse agora o privilégio de ver os registros de diferentes momentos da nossa história em relação a como que esses habitantes desses momentos anteriores imaginavam que seria hoje, como seria a minha vida hoje. E como seria ela lá na frente também. Perceber como eles estão atrasados, né, em relação às ambições, muitas vezes. E, ao mesmo tempo, como que eles estão avançados também. Como eles foram avançados também. E, a partir disso, você conseguir projetar uma visão de futuro. Uma visão sobre o que fazer com essa tecnologia tão poderosa que é a inteligência artificial. Bom, no meu caso, o que essas reflexões me provocam é esse desejo de falar sobre esse assunto, acender essa lâmpada, essa luz na cabeça de todo mundo, mostrar como é importante você adotar a inteligência artificial na sua empresa, como é importante que nós, brasileiros, nos apropriemos dessa tecnologia, saibamos operar com ela, criemos as nossas próprias ferramentas com ela, adaptadas ao nosso contexto cultural, ao nosso contexto regional. Aproveitemos essa valiosíssima mina de dados que a gente tem de diversidade genética, diversidade cultural, diversidade gastronômica, diversidade linguística. É o banco de dados mais diverso do planeta Terra e é muito grande, mais de 200 milhões de pessoas. Essa minha missão vem dessas reflexões, né? Como é que a gente olha para o nosso passado, enquanto Brasil, e pensa em projetar um futuro melhor usando inteligência artificial a partir das ficções que nós já criamos. Essa é uma das questões que agora eu me vejo envolvido. Na semana que vem tem mais um vídeo sobre alguma reflexão aí ligada à inteligência artificial e tecnologias emergentes. Se você tem alguma questão, alguma notícia que você quer que eu comente, manda aqui nos comentários. Não esquece de seguir o canal, se inscrever e me seguir nas minhas outras redes sociais também. Beleza? Valeus e até a próxima. Namastê.